Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Eu sou Teru Gouveia e vou ficar com você aqui na próxima meia hora e discutindo assuntos que vão refletir na sua saúde. E pense nisso, Deus quer o seu melhor. A Bíblia diz que Ele tem planos de paz, planos de plenitude para você. Então, que tal se agarrar a esses planos e viver o melhor da sua vida ainda hoje? Aqui no programa que a gente conversa um pouquinho sobre como você pode ter uma alimentação mais saudável, como você pode mexer mais o seu corpo, essa máquina maravilhosa, viva que Deus te deu, ou como você pode pensar, colocar melhor os seus pensamentos, enfim, saúde é muito importante. E a gente está aqui para te ajudar nessa jornada, um pouquinho de cada vez. Antes de mais nada, até de falar o assunto do programa, eu quero convidar você para refletir numa frase de Henry Ford. Ele disse o seguinte: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, mas com mais inteligência. Olha só que legal. Quantas vezes você e eu já fracassamos na vida? Tentamos, planejamos e o resultado final não foi aquilo que a gente esperou, não é mesmo? Bom, pois saiba que grandes homens como Henry Ford aproveitaram esse insucesso para tentar de novo e com mais persistência, com mais inteligência, aproveitando aquilo que deu certo e tirando aquilo que não deu certo. A gente pode e deve recomeçar a cada dia. E Deus vai abençoar você nessa jornada. Eu quero falar hoje para você de um assunto que atrapalha, que pode prejudicar a vida de muita gente. Depois de uma vida longa, depois de muito tempo lutando, quem sabe, os idosos acabam sendo muito prejudicados na questão da visão. E a gente está aqui com um especialista hoje para falar das principais doenças oculares dos idosos. Esse é o assunto do Vida e Saúde. E sabe, olha, com o passar do tempo, o corpo vai ficando mais frágil, a memória já não é mais tão boa, o nosso corpo todo precisa de alguns cuidados especiais. Com os idosos não é a mesma, não é diferente, não é? Com a saúde dos olhos, a gente precisa também tomar alguns cuidados específicos e para falar sobre esse assunto, eu quero apresentar para você o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Fábio Nascimento. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Teru? Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Prazer enorme ter você aqui falando desse assunto e nesse dia que é especial, dia do oftalmologista. Parabéns! Obrigado. A gente fica muito feliz de poder atuar nessa área onde tem tanta dificuldade e a gente pode, com a ajuda de Deus, ajudar um pouquinho os nossos pacientes. Que maravilha! E aí você de casa deve estar se perguntando, e a receita de hoje, Teru? Calma! Hoje a gente vai fazer uma receita bem prática, um suco funcional. Anota aí os ingredientes da receita. Você vai usar ameixa seca, também vai usar um pouquinho de chia, farinha de linhaça triturada, um pouco de mamão e água, basicamente isso. E eu não falei as quantidades aqui porque você vai calcular de acordo com o tanto de gente que vai tomar esse suco, tá? Eu tô usando aqui uma meia xícara de cada um desses ingredientes para 2 pessoas, mas você calcula aí. Esse suco é maravilhoso porque ele ajuda no funcionamento do intestino, ele é anti-inflamatório, então realmente um suco funcional para você servir aí logo no café da manhã ou mesmo antes de deitar, também é uma boa pedida. Doutor, quais são as principais doenças oculares que atingem os idosos? Infelizmente, os idosos são acometidos mais das doenças oculares do que a maior parte da população. E eu gostaria de colocar 4 principais doenças. A primeira delas, muitos conhecem, é a catarata. Talvez seja a mais conhecida, né, doutor? Sim. Mas às vezes tem uma confusão entre o pterígio, que é uma carnezinha que cresce para dentro do olho, e o pessoal fala, eu já operei a catarata. Não, a catarata é uma lente lá dentro do olho e principalmente com a idade isso acontece. A segunda é o glaucoma, que é aquela questão da pressão alta dos olhos, que a gente já ouviu muito falar. Então o glaucoma é a segunda, também é uma doença séria que precisa ser tratada. A terceira, talvez as pessoas conheçam menos, mas é muito comum, é a doença macular relacionada à idade. Então, é uma doença na retina, que também acomete bastante os idosos. E a quarta é o famoso olho seco, né? O idoso, por mais que seja uma doença muitas vezes negligenciada, é uma coisa que pode acometer o idoso e levar ele a uma perda funcional muito, muito grande. Doutor, hoje em dia a gente está vendo que está acontecendo uma revolução
na saúde em termos gerais, né? As pessoas estão se cuidando mais, o médico falando para fazer exercício físico, para se alimentar direito, para evitar o tabagismo, controlar o diabetes. É uma campanha que está se fazendo que está dando um pouco de resultado lentamente. Mas parece que essas doenças oculares nos idosos ainda são um pouco negligenciadas. Parece que não há um cuidado específico, um preparo para se chegar nessa fase da vida. Como é que a gente deve cuidar para que essas doenças realmente... Será que existe um cuidado, uma prevenção para esse tipo de doença? Prevenção, estritamente na palavra, não existe, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, você mencionou o fumo. Tá. O fumo está relacionado com a catarata mais cedo na vida da pessoa e também com essa DMRI, doença macular relacionada à idade. Tá? A injeção de água diariamente, uso de vitaminas nas frutas, isso pode contribuir sim. Mas algumas doenças, como o glaucoma, não há nada que você possa fazer que você não vai ter. É uma doença muito relacionada à genética. Então, Entendi. se você tem o seu pai, a sua mãe que tem o glaucoma, provavelmente quando você chegar na fase mais de idade, você pode vir a ter. E por isso é essencial passar com o oftalmologista. Por quê? Porque na maioria das vezes essas doenças, tirando talvez um pouquinho o olho seco, é muito difícil de diagnosticar no começo. A catarata ela perde um pouquinho só a visão, o idoso não percebe tanto, o glaucoma não percebe nada, a gente vai lá, mede a pressão está alta, mas o paciente em si não está percebendo nada. E a DMRI também, é bem sutil. Por isso a dificuldade. Então demora. Às vezes ele vai ter uma perda gradual, pouquinho, ele não vai sentir, não é aquela coisa, acordei e não estou enxergando. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali ao longo do prazo. Vamos falar de frequência então. De quando em quando um idoso precisa aumentar, ou vamos falar de uma pessoa normal, a partir de quantos anos a gente precisa começar a aumentar a frequência nas consultas oftalmológicas? Eu diria que a idade é 40 anos. 40 anos é importante você passar pelo menos uma vez por ano. Olha, gente, ele não está nem falando de idoso ainda, em 40 anos, tá? Isso, e com 60 anos, agora falando de idoso, 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. Tá. Logicamente que isso é uma tabelinha para vocês, né? Mas o oftalmologista pode muitas vezes pedir para você passar, às vezes, uma vez por mês. Vamos supor que você tem um glaucoma, uma pressão alta, e a gente está querendo controlar essa pressão. Então, a gente vai passar uma medicação, que é um colírio, e dali 1 mês, 2 meses, a gente vai medir de novo essa pressão. Se tiver satisfatório, a gente prolonga essas visitas. Se não tiver baixando essa pressão, a gente precisa mudar a medicação e, com isso, as visitas são mais frequentes. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssima a gente prestar atenção é o seguinte: o idoso, ele vai ter essa perda, como todos nós, na verdade, vai ter essa perda dos sentidos, só que talvez ele não consiga perceber, porque muita gente acaba se tornando assim, aquela coisa do dia a dia, ele vai convivendo com aquela perda que ele vai tendo. Qual é o papel de quem convive com o idoso nesse cuidado? É de fomentar essa visita ao oftalmologista. Eu brinco com os meus pacientes que, tomara a Deus, todos tenhamos catarata. Tá? Olha Por quê? só. Quer dizer que a gente está vivendo bastante tempo. Tá. Então, assim, é muito improvável você chegar aos 80 anos e não ter catarata. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem que envelhecer com qualidade. E hoje, a tecnologia está muito avançada, principalmente nessa área de oftalmologia. Então, as pessoas hoje conseguem voltar a ter 100% da sua visão com alguns tipos de tratamento, com alguns tipos de cirurgia. Então, não tem por que o idoso sofrer de fato. Porque imagina você começar a perder a visão. Muitas vezes está associada à perda da audição também. Então, o idoso vai ficando mais perda ali... da mobilidade, a perda do raciocínio tão rápido, memória. Vai ficando mais enclausulado. E eu tenho experiências vastas de pacientes que, depois de operarem a catarata, melhoraram a depressão. Essa relação, Uau. 30% dos pacientes que operam, as pessoas que operam de catarata têm uma chance 30% menor de quedas, exatamente por causa dessa mobilidade. Já tem a mobilidade, se ele não está enxergando bem, a chance de ele tropeçar acaba sendo maior. Claro. E aí quebra um osso numa idade mais tardia, já fica mais... Recuperação é muito mais difícil. Então, é muito importante que esse cuidador, quer seja um profissional, quer seja a própria família, os filhos, se atentem a isso e levem, porque também a gente vê muito no consultório, o idoso não quer aparecer no consultório, porque ele fica preocupado de ir lá e falar assim, já sei, ele vai falar que eu tenho que operar, ou ele vai falar que eu tenho que usar uma medicação, então ele evita ir. Então é importante. Faz o seguinte, vou dar uma dica para você. Manda ver.
vai junto com o seu pai, com a sua mãe. Fala assim, papai, estou marcando uma consulta para mim e eu gostaria que você fosse me acompanhar. E aí você aproveita e marca a consulta para o seu pai também. Dessa forma, ou a sua mãe, ou aí ninguém vai se sentir diferente. Então, gostei da dica, doutor. E olha, a gente está falando sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês agora uma matéria que a nossa equipe preparou, falando um pouquinho sobre as perdas dos sentidos nos idosos. Vamos ver. O envelhecimento é inevitável. Crianças, jovens, todos nós iremos envelhecer um dia. Mas nesse processo, algumas mudanças no organismo acontecem, além, é claro, dos cabelos brancos e das rugas. Então tem gente que percebe ganho de peso, perda de peso, uma alteração na audição, uma alteração na visão, a mobilidade fica diferente, então não está mais com o mesmo vigor de antes. Para a Dona Maria foi exatamente assim. O tempo foi passando e as mudanças foram acompanhando ela. Com o tempo, a gente não tem mais a mesma agilidade, tem dificuldades, às vezes, para caminhar, a dificuldade da visão, né? Ganha um pouco de peso. Então, assim, é importante cuidar da saúde. Além das dificuldades que a idade traz, as doenças também podem aparecer, principalmente quando o idoso não cuidou da saúde ao longo da vida. Então, os investimentos que cada um faz ao longo da vida na sua saúde pode sim proporcionar ou facilitar que algumas doenças possam aparecer. Também não podemos dizer que é regra. Pode acontecer sim que alguém que não cuidou da saúde na velhice não sinta tanto, mas é muito provável que uma pessoa que não cuidou da saúde acabe adquirindo, tendo algumas doenças, está mais propenso a ter algumas doenças. Segundo o IBGE, uma das doenças que mais afeta os idosos, além da diabetes e das doenças do coração, são as doenças dos olhos. Só para você ter uma ideia, esse tipo de doença pode afetar até 48% da população idosa. Ou seja, esse tipo de doença é bem comum nessa fase da vida. Precisa estar atento. Se não fez um cuidado ao longo da vida, que faça agora. Mesmo que já esteja mais velho, mas o quanto antes, nunca é tarde para começar a cuidar. Porque o quanto antes uma doença for descoberta, o tratamento vai ser muito mais fácil de ser feito, as possibilidades de tratamento são maiores. Olha aí, realmente ela tem toda a razão, a doutora, dizendo que quanto antes a gente cuidar, quanto antes a gente prevenir, muito melhor vai ser a nossa velhice. E olha, o investimento que você tem que fazer é para a vida toda, mas se você está começando agora, eu acho que é melhor do que nada. Então você pode sim começar a fazer uma academia, você pode correr atrás do prejuízo, vai atrás de um profissional, ele vai te ajudar. O doutor estava falando aqui antes da matéria, eu achei super legal, que como uma simples operação, e a gente vê muitos mutirões agora acontecendo, não é? Pode devolver alegria, autoestima, mobilidade, é muito legal. É bacana. E a gente tem um mito que é a questão a catarata precisa ficar madura. O que acontece? No passado, essa cirurgia era muito arcaica, né? Hoje, essa cirurgia praticamente, a gente usa um ultrassom, um laser, então ela é minimamente invasiva, o paciente não precisa internar, só que como a gente usa esse ultrassom, esse laser, a gente não quer que ela fique muito dura, porque a energia a ser usada é maior. Então, quando a gente já começa a perceber que o idoso tem essa dificuldade, a gente já propõe isso para ele. Agora, precisa ser imediato, urgente? Não. A gente pode, tem tempo. Olha, amadurece essa ideia, porque o idoso ele sempre tem esse receio. E aí a gente. E tem o medo da perda total. Tem risco, doutor, essas cirurgias? Tem. Toda cirurgia tem risco, mas é o que eu falo com o meu paciente. Assim, a chance de acontecer é muito pequena. O que eu comparo para ele? Eu falo assim, ó, tem risco do avião cair? Claro. Tem. Por isso a gente não voa? Tem risco numa viagem de carro? Por isso a gente não vai? Muito mais. Então, muito mais esses riscos do que, de fato, a cirurgia bem indicada, com um profissional, num local adequado.
O mutirão não é o ideal, às vezes a gente acaba fazendo porque tem que resolver um maior número de pessoas, mas é legal sempre o individualizado, com mais calma. O médico que atende é o médico que opera, Ótimo. porque ele já conhece todo o serviço, mas a qualidade que eu vejo no rosto dos pacientes, eles me contando, é fantástico. É muito gratificante ver, principalmente na catarata, porque o glaucoma e a DMRI são doenças que são irreversíveis. Aquilo que você perdeu não volta atrás. Por isso que é importante o idoso estar próximo do oftalmologista, porque a gente consegue não deixar ele perder e dessa forma ele tem uma vida saudável pensando ocularmente. Agora a catarata não, ela pode ficar cega e depois ela voltar a enxergar 100%. Eu queria que você falasse, vou começar a bater o nosso suco aqui, gente, que é o suco funcional de ameixa, chia, linhaça e mamão. Mas enquanto eu vou preparando aqui os ingredientes, queria que você falasse o seguinte, doutor, quais são alguns sintomas, mesmo que a gente já tenha discutido sobre a dificuldade de percepção, quais são alguns sintomas que eu posso perceber e, de repente, não sou nem eu idoso, mas eu que convivo com o idoso, que a visão está sendo afetada de alguma forma? Olha, vou pontuar alguns sintomas. Então, o primeiro deles... Você tem alguma dica de mostrar um olho? Sim. Não? Fala pra gente. A primeira delas é quanto à DMRI, a doença macular relacionada à idade. Quando o paciente começa a ter isso, ele tem uma alteração na forma da linha, a gente chama isso de metamorfopsia. É como se ele estivesse enxergando uma linha meio torta. E é legal o que você mencionou, de você tampar um olho e depois tampar o outro. Como a gente usa os dois olhos, às vezes um olho. Já aconteceu de criança, só para fazer um parênteses, chegar no consultório com 10 anos de idade e a mãe perceber que um olho não enxerga. Porque a criança nunca comentou, ela está enxergando super bem e está tranquilo. O idoso da mesma forma. Então é importante você fazer isso. Uma outra coisa que é muito comum é você começar a ver como se fosse uma névoa, um nevoeiro. A luz do carro, quando vem de frente para você na estrada, começa a gente fala de stardust, ele abre, né? As luzes começam a abrir. Dá uma cegada ali Isso, com aquela luz. Dá uma fobia, né? Uma dificuldade com a luz, a gente chama de fotofobia. Esses são os principais sintomas aí. O glaucoma, quando já avançado, você tem uma perda de campo visual. Mas aí já está num limite muito avançado do glaucoma. O glaucoma a gente pode falar que não tem nenhum tipo de sintoma no início. E o olho seco, que é aquela sensação mais comum de sensação de areia nos olhos. E é uma coisa até antagônica, que quem tem olho seco costuma chorar, lacrimejar bastante. O paciente não entende. Ele fala assim, não, peraí, o doutor falou que eu tenho olho seco, mas eu lacrimejo, eu choro toda hora. Por que acontece isso? Quando você tem um olho seco, você manda uma informação para o seu cérebro o seguinte, produza lágrima. Só que essa lágrima que o cérebro está mandando produzir é uma lágrima que é quase basicamente água. E não tem as mucinas, as proteínas para formar esse filme lacrimal perfeito. Olha então, só, o paciente, que seria um hidratante para os olhos. É isso, um filme lacrimal. Ele tem componentes de gordura, ele fica com aquela filme estável. Tá. Se você só tem água, esse filme toda hora rompe. E aí você tem que piscar mais, e aí tem a sensação de areia. Isso atrapalha também a visão. E dá para resolver isso, doutor? Isso dá para resolver, na maioria das vezes, muito facilmente. Vocês já devem ter ouvido falar das lágrimas artificiais, né? A gente entra... Aqui a gente está nesse programa, eu preciso falar, né? O óleo de linhaça é extremamente importante. Mas isso aqui é tudo de caso pensado, doutor. O óleo de linhaça é extremamente importante para a lubrificação dos olhos. Mas eu vou passar nos olhos ou eu vou ingerir? Você vai ingerir. Muitas vezes a gente precisa ter uma quantidade grande de linhaça para isso. Então o que a gente prescreve? A gente prescreve cápsulas de óleo de linhaça. Tá? Nada mais é do que a linhaça, só que o óleo concentrado ali. O ômega 3, o ômega 6... Tudo isso ajuda bastante na lubrificação dos olhos e, obviamente, na visão. Porque se você está toda hora piscando, isso está toda hora te incomodando, você não vai ter uma visão tão boa quanto se você tiver essa córnea transparente. Nossa, que legal! Estou empolgada agora para fazer minha receita, que leva chia, ômega 3, 6, linhaça também, tem a ameixa. E a tal da vitamina A, doutor, é verdade que faz bem para os olhos mesmo ou é conversa de pai e mãe? Não, ela é verdade. Vitamina A, vitamina C, todas fazem. Mas a gente tem uma questão... que no passado, muito no passado, aí por volta de 1800, com as grandes navegações, isso faltava, então dava aquela cegueira noturna. Hoje, como a gente tem acesso
seria muito difícil a gente, por exemplo, eu nunca vi no consultório alguém que tenha seguido noturno por falta dessas vitaminas. Né? Então, hoje, graças a Deus, Inclusive, a gente tem porque acesso. os alimentos são super vitaminados, né? Eles acrescentam muita Exatamente, vitamina. mas naquela época das grandes navegações, Sim. as pessoas só comiam basicamente o peixe ali, não tinham verduras, elas apodreciam e aí havia essa possibilidade. Tá, gente, mas olha, do natural é difícil você ter um excesso. Então, se for natural, manda ver que vai fazer bem pro seu olho, sim. Batendo. Tô fazendo um suco funcional com ameixa, mamão, chia e linhaça hoje. Eu deixei o nosso suco aqui, doutor, mais quase um shake, sabe? Ele tá bem consistente. Mas você aí de casa, se não gostar de uma coisa mais grossinha assim, você pode colocar um pouco mais de água. Lembrando que aqui não vai açúcar, então a ameixa que vai adoçar, é o mamão que vai adoçar. E tem muita fibra. Olha aí. Bora lá pra mesa sentar? Vamos experimentar, doutor? Vamos sim. A gente estava falando também da DMRI. Um dos tratamentos para DMRI é um polivitamínico, que você não precisa esperar ter para tomar, você pode com as frutas. Então esse polivitamínico ele vai ajudar a diminuir os radicais livres e com isso diminuir essa doença que é uma degeneração. E uma degeneração que não regride, Sim. não é? Então, assim, não é como a catarata que você detecta o problema, pode fazer uma cirurgia, pode fazer um tratamento e você recebe a função novamente do olho. Agora, com essas doenças a gente precisa tomar muito mais cuidado mesmo. Tem um sintoma que a gente pode ficar esperto, então, no caso da... Então fazer o teste com Pode sentar, doutor. fazer os testes com os dois olhos, Tá. né? E levar para fazer a avaliação com o oftalmologista. Eu adorei esse quadrinho aqui, porque esse quadrinho é igual para todo mundo. Então, quando a gente vai lá e pergunta para o idoso, olha, lê lá na linha de baixo e ele não consegue, até os familiares falam assim, nossa, mas por que você não me falou, papai e mamãe, que você não estava enxergando? Então, é importante essa visita ao oftalmologista. Se você não consegue uma vez a cada 6 meses, uma vez pelo menos por ano, vá ao oftalmologista. Isso vai melhorar muito essa qualidade de vida. Uma outra coisa que eu acredito também ser legal, doutor, é você ter um profissional que te acompanhe, sempre o mesmo profissional, porque ele vai saber do seu caso, ele vai ter o seu prontuário lá anotado. É difícil quando você vai de um profissional para o outro seguir uma linha de tratamento, de raciocínio, não é? Sim, a gente brinca que cachorro que tem muito dono morre de fome. É verdade. Porque um acha que fez, o outro acha que fez. Então é importante ter esse histórico. Até porque, para a gente alcançar um objetivo, a gente pode ter caminhos diversos. Então, não é porque um oftalmologista, um médico, deu um tratamento e o outro, que um está estava certo errado. o outro está errado. Não, às vezes são formas de ver a situação. Então, é importante que você tenha uma confiança, primeira coisa. Se você não tem confiança no seu médico, tem vários outros, você pode trocar essa empatia e... É importante desenvolver essa confiança Claro, é para importante para você seguir esse caminho e você poder questionar também. Doutor, o senhor me passou esse colírio, essa pomada, eu não estou conseguindo usar. Fale a verdade para ele. Ele está ali como seu amigo, ele quer te ajudar. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque as pessoas tentam esconder essa informação. Com medo da bronca do doutor. E eu até brinco com os meus pacientes que assim, não tenha medo de mim, eu não tô aqui para dar bronca, né? A esposa fala assim, doutor, fala para ele que ele tem que parar de beber. Aí eu falo assim, olha... A senhora já falou tanto tempo, não vai ser eu em meia hora que vou ajudá-lo. Mas eu vou falar, pare de beber. Mas eu quero falar uma coisa agora, que vamos falar um pouquinho do pós. Então você fez o procedimento, fez a cirurgia, especialmente cirurgia laser, né? Que não tem uma cicatriz ali visível pra gente, pro especialista vai ter, mas pro paciente não. Mas existem cuidados pós-tratamento que precisam ser respeitados, no caso também da pressão do olho. E como não é uma coisa muitas vezes palpável, visível, o idoso às vezes tem dificuldade de observar a recomendação médica. Fala pra gente um pouquinho dos prejuízos, o que pode dar errado se a gente acaba sendo teimoso ali? Na maioria das vezes, nas cirurgias, o pós-operatório pra gente é muito tranquilo. O que eu quero dizer pra gente? É só o uso de colírios. A gente pede para o paciente não pegar muito peso, mas o idoso já não pega muito peso, né? Evitar lugares contaminados,
Basicamente é isso. Então o paciente já vai embora para casa, ele não fica internado, ele pode ver televisão, ele pode ler, mas ele precisa usar os colírios na hora certinha. E esses colírios é uma coisa que realmente desagrada os idosos, porque ele tem horário, muitas vezes é de 3 em 3 horas enquanto está acordado. Então imagina, de 3 em 3 horas tem que apitar alguma coisa. Então os idosos têm essa dificuldade. Mas é temporário, não é pro resto da vida, na maioria dos casos. Em torno de 15 a 30 dias e depois acabou. Mas mesmo assim, sai da rotina do idoso. Por isso que é importante sempre ter uma pessoa do lado ali. Às vezes eu peço, olha, pelo menos na primeira semana, leva o seu pai ou sua mãe para sua casa para você poder ajudar. Mas no estrito, o próprio idoso consegue fazer o pós-operatório sem depender de ninguém. Ele só precisa, na hora certa, pingar o colírio. Legal, olha só, você está acompanhando aqui hoje, então, conversa sobre as doenças mais comuns para os idosos. E você que cuida, você que convive com alguém que já está mais avançado em dias, tenha paciência, tenha carinho, tenha amor e tenha persistência também. Você vai precisar do auxílio de um profissional médico e precisa seguir as recomendações direitinho. Doutor, o suco tá bom? Tá bom, o que você vamos tomar achou? mais um pouquinho. Ah, tá gostoso, né? Exercícios, vou falar agora de um pouquinho de mitos e verdades, né? Existe algum exercício que pode ser feito ao longo da vida? Essa história de ler muito com pouca luminosidade, isso pode atrapalhar. Existem maus hábitos que podem levar a gente a ter essas doenças da idade, dos idosos, né? Com mais frequência ou mais cedo? Existem bastantes mitos sobre isso, né? Inclusive, algumas pessoas tentam vender isso na internet. Olha, eu vou te dar uma solução, um exercício. Mas algumas situações, a maioria delas, não tem como a gente evitar. Vou dar um exemplo das pessoas que passaram dos 40 anos. A presbiopia, essa dificuldade de enxergar para perto, né? Nós estamos chegando lá. Nós estamos indo. Isso, por mais que você possa fazer um exercício, é algo muito curto. Né? Você vai ficar aí talvez 6 meses sem a necessidade de um óculos para perto, mas invariavelmente, quando chegar a necessidade, você vai ter que usar um óculos para perto. Né? Algumas pessoas vendem alguns óculos que tem uns furinhos, a gente chama isso de uma falsa melhora da visão, porque todo mundo que tem esse pinhole que a gente chama, ele consegue, se fizer assim, você vai enxergar melhor, porque a luz, ela entra mais facilmente no olho, ela não tem aqueles ruídos da visão. Mas isso é uma coisa só naquele momento. Quando você tirar aquilo, não vai acontecer. Então é importante a prevenção. Não fumar, usar hábitos saudáveis e, quando você detectar aquilo, já começar a tratar. Tá certo, doutor Fábio, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Hoje é dia do oftalmologista, então você prestigia esse profissional não só pela beleza da profissão, mas também pela funcionalidade, sua funcionalidade e sua vida. Um grande abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau. Tchau, tchau.